com vocês? Eu sou a Bruxaira e vim contar para vocês hoje uma história de arrepiar os cabelos, porque é uma história sobre a morte. Isso mesmo. Estão vendo este livrinho aqui? Se chama Contos de Enganar a Morte. E este livro é do autor Ricardo Azevedo. O Ricardo Azevedo gosta de fazer essas histórias assim, mais sombrias, né? Falando aí de morte, de cemitérios. E hoje a história que eu vou contar para vocês se chama O Homem que Via a Morte. E ela começa mais ou menos assim. Havia um pobre homem que morava num casebre junto com a sua esposa. Eles já tinham 6 filhos e cada dia mais ficava mais difícil alimentar as 6 crianças. Comprar roupa, sapato, tudo isso era muito, muito caro. E esse homem começou a ficar desesperado. Mas como tudo que está ruim ainda pode ficar pior, a moça, a esposa desse homem, começou a se sentir mal, ter alguns enjoos. Quando foi ver, ela estava grávida do 7º filho. E esse homem não sabia mais o que fazer. Resolveu sair pelo mundo atrás de um padrinho para o filho, para que o ajudasse na criação do menino, já que ele já tinha mais 6 bocas para alimentar. Andou, mas o tempo tem rédeas que ninguém pode segurar. O dia foi engolido pela noite e o homem, nada de achar um padrinho para o seu filho. Teve que voltar para casa. No meio do caminho para casa, já naquela escuridão, apareceu uma figura muito estranha, assim, meio encurvada, vestia uma capa preta e tinha uma bengala feita de osso. Era a morte em pessoa. E a morte conversou com o homem. Eu vi que você andou por aí o dia todo atrás de um padrinho para o seu filho e nada encontrou. Eu tenho uma ideia. Eu posso ser uma madrinha para o seu filho. Na hora o homem aceitou. Poxa, que bom que eu achei uma madrinha para o meu filho então, porque as coisas estão muito, muito difíceis. Então a morte lhe disse: olha, já que você foi a única pessoa que até hoje me tratou com gentileza e me fez um convite tão especial que é para ser madrinha do seu filho, eu vou lhe dar um prêmio. Você vai se tornar um homem rico. Mas como? Eu vou achar um tesouro ou algo assim? Não. Você vai se tornar médico. Médico? Mas eu nada entendo de medicina. Nós vamos fazer o seguinte. Nenhuma das pessoas vai poder me ver, só você. Cada vez que você for consultar um doente, se eu estiver na cabeceira da cama, perto da cabeça da pessoa, quer dizer que essa pessoa vai ficar boa e sobreviver. Mas se eu estiver nos pés da cama, lá próximo aos pés, pode encomendar o caixão, que essa pessoa vai passar dessa para melhor. Vai esticar as canelas. Acho que é uma boa ideia. Vamos rápido, faça uma placa de que você é médico e coloque na porta da sua casa. E assim o médico fez. O tempo passava, feito um rio que ninguém vê. E a cada dia iam mais e mais pessoas consultar o tal doutor que sabia das coisas. Se ele falava que o paciente ia sobreviver, ele podia estar muito, muito mal, que conseguia viver de novo. Agora, se a pessoa era desenganada por ele, se ele dizia que a pessoa não tinha mais jeito, podia rezar já a missa e enterrar a pessoa, porque não ia mais ter jeito, por mais que ela estivesse parecendo que estava muito bem. A fama do médico ganhou o mundo, mas o tempo é um trem que não para na estação. Esse médico se tornou um senhor, um velhinho, e aquela hora que ninguém quer chegou para ele também. Um dia ele estava em casa muito tranquilo quando alguém bate na porta. Era a morte, dizendo que a sua vez havia chegado. Mas, Dona Morte, eu ainda tenho tanto para fazer. Olha só, tem muitas pessoas que gostam de se consultar comigo. Eu ajudo muita gente. Por favor, me deixe.
Olha, agora que eu posso usufruir, que eu tenho dinheiro, posso viajar, posso conhecer pessoas, posso me aproximar mais dos meus amigos, eu preciso de mais tempo. A morte lhe disse: só porque eu sou a sua comadre, eu vou lhe dar mais um ano de vida. E assim aconteceu. E durante esse ano, o homem foi chamado para visitar uma menina que estava muito, muito doente. Quando ele chegou lá estava a morte. E a morte estava próxima aos pés da menina. E ele sabia então que essa menina ia morrer. Mas ele ficou com tanta pena da menina que ele resolveu enganar a morte. Pegou a menina e virou ao contrário na cama. Sendo assim, ela ficou com a cabeça perto da morte e não mais os pés. E quando a família chegou, ele disse: podem ficar tranquilos que ela vai sobreviver, ela ainda tem muito para viver. E assim a menina já foi abrindo os olhos, ficou melhor, foi tomando seus remedinhos e acabou ficando muito bem de saúde. Ah, mas a morte ficou muito brava com isso. Ela não admitia ser enganada. Foi lá na casa do médico. A essa altura, o afilhado da morte já era um homem adulto, já tinha seus próprios filhos. E o homem recebeu a morte, mandou que ela entrasse e ela se sentou. E ele disse: ei, nós temos um combinado. Você disse que daqui 1 ano somente é que você voltaria para me levar. E ainda não faz 1 ano. Fazem só alguns meses que você esteve na minha casa. Pois é, mas você quebrou o nosso trato. Você me enganou. Eu tinha que levar aquela moça. Ela já estava para morrer e você interferiu. Você descumpriu o nosso trato. Ele falou: mas ela era tão jovem, tinha muito ainda para viver. A morte falou: não interessa. Quando é chegada a hora, as pessoas têm que ir. Eu vou te levar num lugar. Como num passe de mágica, o homem, o doutor, chegou num lugar muito estranho. Nesse lugar haviam milhares e milhares de velas. Cada vela tinha uma chama e algumas estavam apagadas. Outras já estavam bem no finalzinho. Ele falou: que lugar é esse? O que são essas velas? E a morte lhe explicou. Cada uma dessas velas é uma pessoa do mundo. E, como você pode ver, essas velas que estão bem pequenininhas são as pessoas que já estão no final da vida. E adivinha de quem é essa vela aqui que está bem no final? O homem arregalou os olhos e disse à morte: seria a minha vela? Sim, é a sua vela. A sua hora está chegando. Voltaram novamente para a casa do homem e a morte continuou dizendo: e agora eu vou ter que te levar, porque você quebrou o nosso trato. Eu acho que a sua vela já está quase apagando. Não, mas por favor, eu tenho um último pedido então. Tudo bem, eu vou lhe conceder o último pedido só porque você foi a única pessoa no mundo que me tratou com gentileza. O homem disse à morte: então assim, antes de você me levar, eu quero rezar um Pai Nosso. E ele começou a sua oração. Pai Nosso, que... Sabe o que é? Eu não vou terminar essa oração, não. Ah, mas eu não acredito. Termine a oração, você precisa ir comigo. Não vou terminar, não. A morte saiu furiosa da casa do médico. Furiosa, porque havia sido enganada pela 2ª vez. Mas ela disse: aguarde e eu te pego. O tempo passou, passou e passou. E um dia o homem estava voltando da casa de um dos seus pacientes e no meio do caminho viu uma pessoa deitada no meio da rua. Foi lá, mexeu e disse: pobre alma, morrer aqui sozinho no meio da estrada. Sabe de uma coisa? Eu sou apenas um médico, mas eu vou encomendar a sua alma para que você vá para um lugar bom de descanso. E ali mesmo ele começou a rezar. E adivinhe qual foi a oração que ele escolheu? O Pai Nosso.
Assim que ele terminou a oração, caiu ali morto. E quem é que estava ali fingindo que estava morto? A própria morte. Dessa vez, você não vai me enganar, velho médico. E dizem que lá no outro mundo, onde a morte vive, a vela do médico, enfim, se apagou. Espero que vocês tenham gostado dessa história e até a próxima!